Bom, a história começa em julho de 2021, quando eu retornei dos Estados Unidos. Eu estava tentando iniciar um doutorado, né? Eu sou biólogo geneticista, fiz mestrado em aconselhamento genético na USP, e aí eu ia fazer um doutorado com um pesquisador brasileiro que morava nos Estados Unidos e estava pesquisando uma droga anticâncer. Na verdade, ele patenteou uma droga anticâncer e criou uma empresa lá, mas o doutorado acabou não acontecendo. Eu retornei para o Brasil, encontrei a esposa, o filho, e depois de 6 meses, e anunciei então que eu era aconselhador genético, que eu estava prestando serviços, anunciei no LinkedIn, né? É, Depois de alguns meses, eu fui procurado pelo, não, acho que eu retornei em junho. Em julho, o paciente Gabriel me procurou e ele falou: Alan, eu tenho uma suspeita de uma doença rara que chama TMAL, trimetilminúria. Você pode me ajudar? Você é aconselhador genético, talvez você conheça. Eu falei: não, eu não conheço, mas isso não tem problema nenhum, porque na doença rara a gente não costuma conhecer, a gente só tem um treinamento para poder pesquisar e poder ajudar, né? Então foram 225 horas de estágio no meu mestrado, que eu fiz em vários ambulatórios para conseguir ter desenvolver essa profissão, né? Ter essa habilitação para exercer essa profissão nova, né? Que já é reconhecida pelo SUS, mas que na prática não tem muitos profissionais contratados, né? E que não tem muitos centros de doença rara que oferecem, né? Acho que são 16 centros de doenças raras cadastrados no Brasil e nenhum deles tem um foco específico em trimetilminúria. Bom, e aí eu não conhecia a doença, mas eu comecei a pesquisar. Depois de um mês eu falei: Gabriel, agora eu já estou pronto, já pesquisei bastante, posso fazer uma palestra para você sobre esse tema. Ele falou: eu posso chamar mais pessoas? Eu falei: claro, pode chamar seus familiares, né? Ele falou: não, não são meus familiares, são meus amigos. E aí eu pensei: poxa, mas por que ele vai chamar os amigos, né? É uma coisa tão íntima. Ele falou: não, são meus amigos das redes sociais, são pessoas que também têm a mesma suspeita, que vão se beneficiar dessa informação que você levantou e dessa apresentação que você preparou. E aí a gente fez uma primeira apresentação, que está gravada. Tinha cerca de 30 pacientes, 30 pessoas com essa suspeita. E eu me surpreendi com o número de pessoas. E ao final dessa palestra, eu conversei com uma médica geneticista, que foi o próprio Gabriel que me apresentou, né? Ele tinha bastante conhecimento em informática e ele tinha estabelecido vários contatos através de redes sociais com esses profissionais. Um desses contatos era a doutora Suelen Pontes, médica geneticista. Então a gente conversou e aí ela me contou que ela já tinha atendido um paciente de trimetilminúria e que tinha tido relativamente bastante sucesso na remissão do sintoma. Que ela tinha feito o exame genético, constatado a mutação, mas que era uma mutação pouco conhecida, pouco estudada, mas que teve sucesso no manejo clínico desse caso. E que a impressão dela é que não era nem tão difícil assim de fazer o manejo dos casos de trimetilminúria, mas que exigia uma equipe multidisciplinar e que muitas vezes o paciente não tinha acesso a essa equipe multidisciplinar, e nem chegava muitas vezes ao médico geneticista, que é o profissional que tinha conhecimento para poder encaminhar para esse cuidado integral, né? Essa atenção integral, como a gente chama, né? Que é feita pela equipe multidisciplinar, multiprofissional. E então eu combinei com ela que a gente ia se associar e a gente ia oferecer um cuidado mais completo, que a gente ia conseguir oferecer esses diferentes profissionais para o paciente poder obter a remissão do sintoma, o controle do sintoma. A doutora Suelen Pontes me apresentou a doutora Iana Almeidinha, que é médica dermatologista, que está no projeto até hoje, tá? A doutora Suelen Pontes, ela ainda é consultora, mas ela não está atendendo no dia a dia do projeto. Já a doutora Iana Almeidinha, sim, dermato. E aí conversei com a Iana Almeidinha, ela me trouxe informações sobre bromidrose, ela falou que ela mesma tinha tido bromidrose na infância, que o pai pedia para passar limão nas axilas para tentar controlar o odor, né? E que ela tinha
tinha depressão, que teve depressão ao longo de toda a faculdade de medicina, mas conseguiu levar a faculdade com o auxílio dos colegas, e que depois da faculdade ela tinha feito mestrado, tinha ganhado alguns prêmios. Fiquei bastante impressionado com o currículo da doutora Iana, e ela se disse uma médica integrativa, né, dermatologista integrativa, com conhecimentos em nutrição funcional. Falei, poxa, muito interessante isso, né? Mas eu não sei muito bem como é que essas coisas se conectam, porque o manejo da trimetilminúria, manejo clássico, ele já é feito dessa forma, e não inclui outras coisas, né? Mas enfim, a gente foi se associando como equipe, depois veio a equipe de psicologia, que a gente recrutou. A minha esposa é psicóloga, então ela indicou a escola de pós-graduação, onde ela cursou uma especialização em TCC, que era justamente a linha de psicologia que a literatura científica indicava como mais adequado para o manejo de trimetilminúria. Então a gente conseguiu recrutar uma professora dessa escola que ajudou a divulgar entre os alunos, aqueles que estavam se formando, para poder vir atender conosco no CEAPOSE. E assim o grupo foi crescendo, depois a gente contatou as psiquiatras, tivemos outros médicos geneticistas que passaram, a doutora Bianca, teve a doutora... a gente chegou a fazer uma ponte com o Genoma da USP, tá? Que é o centro de referência em doenças genéticas na cidade de São Paulo, né? Tá? É um centro bem importante no país todo, onde tem a geneticista a doutora Maiana Zatz. Contatei esses professores que eu conhecia do meu mestrado. Contatei os grandes especialistas em genética médica, o Dr. Fernando Koch, por exemplo, que é o maior especialista em erros inatos do metabolismo, que é justamente o grupo que inclui a trimetilminúria, e ele me falou que não havia nenhum profissional trabalhando com essa doença no país. Me deu carta branca para a gente iniciar esse serviço. E depois eu falei com a doutora Raquel Ronjo, do Hospital das Clínicas, do Instituto da Criança, que tem um ambulatório de erros inatos do metabolismo, já bem antigo, e ela me indicou uma outra geneticista que ficou durante algum tempo no serviço, mas que não chegou a atender muitos pacientes, porque assim, esses profissionais, eles são muito requisitados, né? Em alguns estados do Brasil só tem um único geneticista, por exemplo, no Maranhão, que é o Dr. Caio Brusaca, que é o que eu conheço. Ele vai uma vez por mês para o Maranhão, da região onde é a origem dele, para atender, porque não tem nenhum outro médico geneticista lá, né? Felizmente na região de São Paulo, no estado de São Paulo, tem uma quantidade bem maior, mas mesmo assim esses profissionais são muito requisitados. A gente tinha no projeto a Juliana era uma bióloga como eu, mas ela tinha mestrado e doutorado em genética médica, e ela atende hoje em dia na região de Cascavel, no Paraná, e ela tem uma fila de espera de 1 ano e meio para poder atender os pacientes que são encaminhados pelos médicos da região, porque não tem outro geneticista lá. Então, enfim, esses profissionais eles são muito requisitados, tá? E eles nem podem cobrar muito caro, né? Porque são pessoas que têm doença crônica, que vão ter que passar por um acompanhamento com muitos profissionais, mas eles cobram lá, em média, R$300 a consulta, e a gente já estava pedindo para eles cobrarem menos, né? A gente estava pedindo para cobrarem 150, hoje em dia R$200 a consulta. Mas é um paciente que não vai demandar uma única consulta, né? Ele vai precisar de todo o acompanhamento, esse profissional vai precisar participar da discussão do caso, vai precisar conversar com os outros profissionais que vão atender esse paciente para poder alinhar tudo que deve ser feito em cada caso. Então, os profissionais, se eles não recebem esse paciente de uma maneira muito bem organizada, né, num fluxo contínuo, que tenha pacientes sendo encaminhados toda semana, eles acabam atendendo outros públicos e não se interessam por continuar no serviço, né? Por isso que a gente não continuou com nenhum médico geneticista, mas temos alguns geneticistas não médicos, biólogos geneticistas, que têm feito essa ponte com a área da genética médica. E assim o serviço foi se estruturando. Hoje em dia a gente tem uma coordenadora, que é a Márcia, que ela acabou de concluir um mestrado em saúde integrativa no Hospital Albert Einstein.
Eu estou passando a coordenação para ela, somos fundadores do projeto, mas hoje a minha parte está sendo fazer a ponte do CEAPOSE com a associação. Esse projeto ele foi acontecendo e não tinha um nome. Até que a gente resolveu, em algum momento, nas reuniões quinzenais que a gente faz da equipe, a gente resolveu batizar ele de CEAPOSE, de Serviço Especializado de Apoio ao Paciente com Odor Sistêmico Idiopático. E a gente foi oferecendo, inicialmente a gente oferecia várias consultas diferentes, mas não tinha uma ordem para seguir. E depois a gente foi percebendo que era mais interessante se os pacientes seguissem uma determinada ordem, porque isso ia melhorar o trabalho dos profissionais que vinha na sequência. Então o paciente já ia chegar com um preparo anterior. Então, se o paciente ele começa o plano alimentar já com um acompanhamento psicológico, ele adere melhor ao plano alimentar, tem mais facilidade de seguir todas as orientações, consegue baixar um pouco a ansiedade, e essa redução da ansiedade permite que o paciente perceba a melhora que o plano alimentar vai produzir. Dessa forma ele se motiva e segue em frente. Então, foram sendo criados essa sequência, né, que hoje tem 11 passos. E assim a gente estruturou o CEAPOSE, né, a equipe multidisciplinar, o Serviço Especializado de Apoio ao Paciente com Odor Sistêmico Idiopático, e até que alguns pacientes começaram a ter algumas melhoras. Então, se estruturou também um grupo de psicoterapia da linha TCC, tá? Elas passaram durante alguns meses discutindo como seria feito esse plano de psicoterapia para esses pacientes, e aí desenvolveram uma metodologia, testaram essa metodologia, aplicaram questionários de depressão, ansiedade e suicidabilidade, e comprovaram, através desses questionários, que a metodologia estava funcionando. Então as pessoas começavam com questões psicológicas mais graves e ao longo do tratamento iam melhorando, e chegava no final já estavam bem melhor nesses aspectos. E alguns pacientes que participaram desses grupos de psicoterapia que a gente começou a oferecer no ano passado, 2022, tiveram uma melhora tão boa que eles se animaram para fazer uma associação. Desde o começo tinham pacientes que me procuravam que falavam, vamos fazer uma associação. A gente precisa não só da equipe de saúde, mas a gente precisa também cuidar de todos os outros aspectos, por exemplo, dos direitos dos pacientes, que eles recebam benefícios trabalhistas, benefícios previdenciários, que eles possam receber algum auxílio do governo para poder fazer esse tratamento todo, que eles consigam encontrar os exames no SUS gratuitamente, e enfim, todo um apoio para poder levar esse tratamento até o final, e também o reconhecimento da sociedade, né? Porque é uma doença que é invisibilizada. Então as pessoas os profissionais de saúde, mesmo os profissionais, não conhecem e não, às vezes até não acreditam que existe. Então a associação ela teria essa importância de divulgar através de trabalhos científicos, através de vídeos, através de uma página na internet, de uma página. Então a gente foi criando isso tudo. A gente hoje já tem um canal no YouTube, tem uma página no Facebook, tem um site. As coisas ainda estão um pouco soltas, né? Mas a gente está ainda articulando, fazendo reuniões dentro da diretoria da associação para tentar usar todas essas mídias para poder divulgar melhor, né? E a gente nem quer divulgar tanto ainda, porque a gente ainda está aprendendo, ainda está se estruturando, ainda é um projeto piloto. Mas a gente, nesses 2 anos e meio, a gente já aprendeu muito, a gente já palestrou no Conselho Municipal de Saúde para vários médicos, a gente conversa hoje com os médicos do SUS, a gente manda carta para eles explicando como é que é a doença, a gente já estabeleceu parceria com a associação, com a MEBO dos Estados Unidos, que a ideia era justamente se tornar uma filial, uma associação parceira da MEBO dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas aqui no Brasil. A gente já conversou com vários laboratórios, a gente está sempre procurando empresas que possam patrocinar todo o projeto. E estamos crescendo, estamos com advogado, contador, a gente está se formalizando, vamos fazer o registro num cartório da associação. Já temos contato com essa associação americana,
que divulga já os nossos vídeos lá no blog deles nos Estados Unidos. E as coisas estão avançando, a gente está prestes a começar a oferecer o exame bioquímico, dosagem de trimetilamina em urina, dosagem de trimetilamina e N-óxido de trimetilamina em urina, que é o exame que serve para triagem de todos os casos de problemas de odor corporal e halitose. Tá? Esse exame ele não estava mais sendo oferecido no país, ele foi substituído pelo exame genético, que só serve para trimetilamina primária. E o único laboratório que colhia amostras para esse exame no país, o Francesc, na região de Campinas, ele envia as amostras para a Espanha de avião, então fica muito caro, custa R$ 1.340, a gente vai conseguir oferecer esse exame por R$ 350, e com a ajuda de Deus a gente vai conseguir oferecer esse exame nos próximos meses para os pacientes da região de São Paulo, e depois a gente já tem uma empresa de logística que vai nos ajudar a transportar amostras do restante do país para cá, para a gente poder fazer a análise em parceria com a Universidade de São Paulo, né? E, bom, acho que já me alonguei bastante, o projeto é muito grande, mas é bom que inclui todos vocês, né? A gente precisa da cooperação de todos vocês, a gente precisa que vocês todos contribuam com essa anuidade de R$50, que é um valor mínimo que a gente pede para poder fazer um caixa, para poder continuar motivando, continuar estimulando esse trabalho todo, tá? E esse caixa, todos podem ficar tranquilos, porque ele é gerido pela diretoria da associação, que é composta somente por pacientes, eu sou o único não paciente que faz parte, tá? A associação ela é aberta para familiares, para interessados, para profissionais de saúde, mas a maioria da associação é sim de pacientes, e toda a diretoria, inclusive o presidente, o Alex, é paciente, exceto eu que faço a ponte com o CEAPOSE, que é a equipe de saúde que veio antes da associação, né? E eu acho que é isso. Espero ter esclarecido. Eu sei que ainda tem mais dúvidas e a gente tá sempre à disposição para ir conversando, mas tem muitas coisas que a gente conversa em consulta, tá? A consulta de aconselhamento genético, que é o passo número 1 do nosso programa de qualidade de vida, que tem 11 passos. Essa consulta ela serve justamente para passar informações, né? Porque é uma consulta que não vai dar pedido de exame, não vai dar medicamento, não vai fazer terapia e não vai fazer plano alimentar. É uma consulta que vai falar sobre a doença ou sobre as doenças, sobre como que a gente estruturou o nosso programa de qualidade de vida, sobre todos os passos, esses 11 passos, essas 11 etapas do nosso programa de qualidade de vida, os profissionais, os valores, e o programa de qualidade de vida, a boa notícia é que ele não fica caro, tá? Ele foi pensado justamente para ajudar as pessoas, os associados da Mebo Brasil. Então a gente tem um acordo do CEAPOSE com a Mebo Brasil de que todos os associados pagam apenas preço de custo. Se mais para frente a gente conseguir demonstrar a eficácia do tratamento e a gente conseguir uma demanda grande de pacientes que possam pagar, aí depois a gente vai atender pacientes não associados por um valor muito maior, tá? Mas o combinado é que os associados sempre vão pagar preço de custo, tá? Não vai, para os associados não vai encarecer, e o tratamento total fica em torno de R$1.400, mas isso por mais ou menos acompanhamento por um ano, inclui psicoterapia durante 4 meses, inclui o exame bioquímico, todos os profissionais, e a gente vai agregando cada vez mais coisas, né? A novidade agora é que a gente está com um psicólogo novo, o Pedro Henrique, que ele é psicanalista, e ele já tem experiência com grupos de apoio. Ele vai fazer um grupo de apoio do CEAPOSE. Então, o que é um grupo de apoio? O grupo de apoio é um grupo aberto, onde o paciente que chegar no passo número 3 do nosso programa de qualidade de vida, ao invés dele esperar 4 meses até abrir o próximo grupo terapêutico, que segue essa metodologia da linha TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, ele já vai iniciar direto no grupo de apoio, onde vai ter até 8 pacientes com a mesma queixa, e esses pacientes, com a ajuda, com a mediação desse psicólogo, vão conversar entre si, vão trocar
vivências, falar dos sentimentos e receber um acolhimento do grupo. Tá? Isso até que o grupo terapêutico, que é aquele grupo que tem 2 psicólogas que seguem a metodologia da linha TCC, até que o próximo grupo inicie. Então a gente já está num fluxo contínuo de pacientes, tá? A gente já atendeu hoje mais de 120 pacientes nesses 2 anos e meio de trabalho. Já temos até pacientes que concluíram a sua graduação. Hoje, por exemplo, hoje de manhã, eu participei da banca de TCC de uma aluna que é paciente e também ela está se formando em saúde pública na Universidade UNB de Brasília. Então, assim a gente está fazendo pontes entre vários trabalhos de pesquisa, entre vários profissionais de saúde interessados, e assim a gente vai cada vez mais melhorando os atendimentos do CEAPOS e também a associação que serve para empoderar os pacientes para conseguir avançar nessa luta por mais direitos e melhor qualidade de vida para os pacientes de trimetilminúria e também de outras síndromes que causam odor corporal metabólico. Muito obrigado a todos que ouviram até o final. Boa noite.